Olá, seja bem-vindo a este episódio 264 de E o Resto é História, com a dupla de costume, historiador Rui Ramos. Eu chamo João Miguel Tavares e hoje vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Morreram 10 milhões de soldados, quase 8 milhões de civis. Houve mais de 20 milhões de feridos. O mundo nunca vira nada assim. E tudo começou no dia 28 de julho de 1914. A Primeira Guerra Mundial teve início há 110 anos e inaugurou esta mortandade no campo de batalha a uma escala industrial e com uma violência nunca antes vista, pelo menos em território europeu. O mundo não mais voltou a ser o mesmo. Com a Primeira Guerra terminaria também a época dos impérios, alguns com muitos séculos de existência, e foi esse conflito que, em boa medida, lançou as bases da época contemporânea, que é nossa. E o que é mais impressionante é isto. Parece uma guerra acontecida como que por acaso, sem ninguém ter a intenção de promover propriamente um conflito mundial, ou, para citar o título de um famoso livro do historiador australiano Christopher Clark, uma época de sonâmbulos. Sonâmbulos a caminho da tragédia. Um outro historiador famoso, o escocês Niall Ferguson, chamou-lhe mesmo o maior erro coletivo da história das relações internacionais. Rui, tu que és um famoso historiador português, o que é que pensas de tudo isto? Como é que um planeta inteiro se enfia numa guerra que aparentemente ninguém desejava? O planeta inteiro, por acaso, é a Europa que se enfia na guerra, mas... E depois arrastando depois o resto, porque depois por causa dos impérios, guerra, e também por causa dos impérios, sim. Há guerra em África, enfim, depois há guerra no mar, por todo o resto. Bem, mas a resposta é simples, ninguém a desejava. Portanto, confirmas que ninguém a desejava. Ninguém a desejava, mas também ninguém a esperava. E quando digo ninguém, sei que há sempre a possibilidade de, revistando a imprensa, revistando os documentos, encontrar uma voz que aqui ou ali previa catástrofes, mas isso acontece sempre, mesmo quando não há catástrofes nenhumas, mas às vezes é bom prever uma catástrofe quando ninguém está a prever, porque é uma garantia de que se fica na história, quer dizer, exato. É a pessoa que ficou, que teve a previsão, que teve a presciência de adivinhar o que iria acontecer. Ou sorte, simplesmente, não é? Portanto, também não conta muito. Ou apostou. Quer dizer, portanto, há sempre a possibilidade de dizer assim, não, fulano tal disse que ia ser uma grande tragédia. Há sempre um que diz que vai ser uma grande tragédia. Claro que... a maior parte das vezes falha. Não há tragédias, mas quando acerta, sai-lhe mesmo a sorte grande histórica, quer dizer, e fica... Mas, quer dizer, portanto, a questão é se havia dados, não é? Essa questão se havia dados para adivinhar aquilo. Sim, isso era consensual, quer dizer, toda a gente estava... E o que eu estou a dizer é que a maior parte das pessoas não estava, a maior parte dos responsáveis políticos, não estava à espera do tipo de guerra que depois houve e que foi a Primeira Guerra Mundial. Certo. Estava à espera de uma guerra, tal, provavelmente, mas não daquela guerra. E isso faz toda a diferença. Isto é um tema sobre o qual há imensos livros. Isto é, quase todos os anos saem livros sobre isto. É um daqueles temas como a Revolução Francesa de 1789, as origens da Revolução Francesa, sobre os quais também saem livros quase todos os anos. Bom, mas quando saem muitos livros significa que a resposta não é óbvia. Não, quando saem muitos livros às vezes significa duas coisas. Primeiro que há uma grande polémica. Portanto, neste caso da Primeira Guerra Mundial começou logo uma polémica, começou logo em 1914. Quem é que teve culpa pela guerra? Certo. Quem é que foi? Quer dizer, nós entramos nesta guerra, qual foi o país, qual foi o indivíduo, qual foi, enfim, o que quer que seja, que tenha sido culpado por isto. Quem foi o primeiro a empurrar? Começou imediatamente a publicarem-se, logo durante a guerra, a serem publicados livros, artigos sobre isso. Aliás, é uma das razões pelas quais há muitas fontes publicadas para este assunto. Porquê? Porque todos os governos, governo alemão, francês, inglês, etc., todos eles passaram depois os anos seguintes a publicar as coleções de documentos diplomáticos, isto é, portanto,
as comunicações entre as embaixadas, entre o governo e os embaixadores, etc., para provar que, coitados, não tinham feito nada, que não fomos nós, estão aqui os documentos todos, vocês podem ver, etc. Quer dizer, portanto, de repente nós temos estas volumes, quer dizer, 10, 15 volumes com cada 800 ou 900, com os telegramas todos, as mensagens, os registros, as atas das reuniões, etc., tudo lá publicado, toda a gente a tentar justificar-se, e que não temos nada a esconder, estão a ver, está aqui a documentação toda. E depois, claro, havia uma grande curiosidade sobre um acontecimento que, como tu disseste, mudou o mundo. Isto é, sem a Primeira Guerra Mundial não teria havido comunismo na Rússia em 1917, já explicámos aqui quando fizemos um programa sobre a Revolução Bolchevista na Rússia. Não tinha havido fascismo em Itália, também em outubro de 1922, também já aqui fizemos um programa sobre o fascismo italiano e sobre Mussolini, e sim, sem a Primeira Guerra Mundial aquilo não tinha acontecido. E bem, claro, sem a Primeira Guerra Mundial não tinha havido a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, e portanto... Sim, é extraordinário. É mesmo um exemplo ótimo de uma teoria do caos, não é? É o mesmo um bater de asas de uma borboleta, neste caso é um tiro num beco. Sim, um tiro num arquiduque austríaco em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, portanto, um mês antes, muda a história, quer dizer, e portanto... Obviamente que há muito interesse e muita curiosidade dos europeus e do resto do mundo no século XX e neste século ainda perceber, mas como é que isto aconteceu? Mas então o que é que aconteceu? E como seria de esperar, obviamente, toda a gente quis atribuir as causas da guerra àquilo de que não gostava. Os franceses e os ingleses culparam os alemães, como é óbvio. Os alemães tentaram culpar os franceses e os ingleses. Os republicanos alemães, que depois fizeram a chamada República de Weimar em 1918, no fim da guerra, culparam o Kaiser, culparam a monarquia prussiana, como era óbvio, era a maneira de desacreditar o regime anterior. E, claro, os marxistas culparam o capitalismo, porque os marxistas culpam sempre o capitalismo, e, portanto, mais uma vez, qual foi a responsabilidade? Foi o capitalismo. Curiosamente, acho que não culparam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, nesta altura, ainda não tinham o poder que depois, por causa da Primeira Guerra Mundial, vieram a ter mais uma das consequências da Primeira Guerra Mundial, a ascendência que depois que os Estados Unidos passaram a ter no mundo, a ascendência militar, a ascendência financeira sobretudo. Mas há duas coisas que toda a gente culpou mais ou menos, quer dizer, que eram o nacionalismo e o militarismo. E isso, aparentemente, faz sentido e não faz sentido. Quer dizer, faz sentido por isto. É verdade que sem o nacionalismo desenvolvido no século XIX, à medida que as sociedades europeias se democratizaram e o nacionalismo serviu um bocadinho para criar uma certa coesão cultural e social nessas sociedades, sem esse sentimento nacional, isto é, sem essa identificação com a nação e com os interesses da nação e a disponibilidade de morrer pela pátria, sem isso é muito provável que não tivesse sido fácil mobilizar os europeus para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, como foi possível mobilizá-los. Isto é, muitos destes soldados morreram pela pátria e acharam que estavam a combater por uma causa que eles acharam que era importante, porque era a causa da nação deles. Portanto, sem este nacionalismo, é verdade que isso não teria sido possível mobilizar as sociedades europeias da maneira que foi possível e fazê-las aguentar 4 anos de guerra, quer dizer, que é uma coisa terrível. E claro também, em relação ao militarismo, que sem esses exércitos de massas que existiam em 1914, assentes no serviço militar obrigatório, todos os rapazes em idade dos 18, 19 anos incorporados nas Forças Armadas, sem os corpos de oficiais profissionais que enquadravam e comandavam estas massas de recrutas. E também sem a cultura da corporação militar, isto é, sem aquilo, as paradas, os uniformes, o culto das batalhas e das guerras anteriores. Quer dizer, sem isso, sem esse espírito corporativo militar, não tinha sido possível fazer a guerra como foi possível fazer durante aqueles 4 anos. Portanto, é verdade. Mas não é verdade que tenha sido por causa do nacionalismo em si, ou por causa do militarismo em si,
que tivesse havido guerra. E porquê é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque aqueles que decidiram a guerra, verdadeiramente, aqueles que discutiram e tomaram as decisões que levaram à guerra, foram os políticos, foram aqueles que estavam nos governos, nas embaixadas. Eles não eram nem nacionalistas, necessariamente, nem militaristas. Não eram os soldados que estavam no poder. Estes decisores políticos, na Alemanha, na Áustria, na Inglaterra, na França, na Rússia, portanto, os homens de governo, não eram militares, não eram gente fanática, nacionalistas, populistas fanáticos. Eram todos eles cavalheiros cosmopolitas. Cavalheiros que gostavam de viajar na Europa, que falavam línguas de outros países, que comunicavam em francês uns com os outros, que admiravam outras culturas. Alguns, aliás, até eram de famílias com origens noutros países. Por exemplo, muitos nobres russos tinham origens alemãs, tinham nomes alemães e origens alemãs. Nós às vezes estamos a ver, quem está a ver as fontes está constantemente a aparecer até, aliás, também na Áustria. A Áustria era um império multinacional. A Áustria era a Áustria-Hungria. Era feito de várias nacionalidades. Havia vários nacionalismos na Áustria. Não havia um nacionalismo. Aquilo que dava coesão à Áustria era a dinastia dos Habsburgos. Portanto, não era propriamente não era um Estado ou um império movido por um sentimento nacional. Havia vários sentimentos nacionais lá. Portanto, não é isso que faz a guerra. Quem decide a guerra é a típica elite europeia do século XIX. É estes liberais, é estes moderados, é estes conservadores, mas toda a gente moderada que está no poder, desde a Rússia até a Inglaterra, desde a Alemanha até a Itália, à França. São eles que discutem, são eles que costumam ser pessoas extremamente inteligentes. O que é que lhes são e que são extraordinariamente inteligentes e mais estão completamente, nós sabemos hoje, muito ansiosos. Aquilo são postos de ansiedade, a terem esgotamentos nervosos neste mês de junho e julho de 1914. Todos eles estão a ter esgotamentos, todos eles estão em pânico. O que é que vai acontecer? Isto é terrível, não queremos a guerra, E os reis e os imperadores, que também são figuras ainda desta Europa, esta Europa de impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, portanto, é uma Europa simplificada em relação à Europa atual. Há muito menos Estados do que há hoje. Toda a Europa Central está dividida entre 3 impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Portanto, isto é mais simples. Os governos destes Estados que têm de lidar com os imperadores, e os imperadores que são parentes uns dos outros. O imperador da Rússia era primo do imperador alemão. Eles escreviam uns aos outros, portanto, era o imperador Nicolau e o imperador Guilherme, ou Wilhelm. Eles escreviam ao Vili e ao Niki, quer dizer, como eles escreviam, quer dizer, e eles nesta altura, até ao último dia, estão a trocar correspondência, a dizer, temos de evitar a guerra, vê o que é que podes fazer do teu lado. Aliás, eles sentem que estão a ser empurrados pela opinião pública, por uma espécie de populismo, e estão a tentar resistir a isso, os dois. Estou a dizer, temos de resistir às opiniões públicas, não podemos isto deixar sair. Portanto, mas pelo menos os militares queriam a guerra? Não, os militares também estão todos geralmente estão preocupados com a guerra. Os militares, aliás, nunca estão prontos para a guerra, atenção. Isso é uma das coisas que acontece. Quer dizer, por exemplo, os militares do Império Austro-Húngaro, geralmente, quando os políticos diziam, mas como é que é a guerra? E eles, tivemos a guerra, mas quando é que... Agora não, para o ano que vem, quer dizer, geralmente os militares gostam sempre de um bocadinho de mais tempo, não temos as armas todas, precisamos de mais a espingarda do último modelo e que vai ser importante, ainda não está feita. Portanto, não há planos maquiavélicos para provocar a guerra. Eles não se atiram para a guerra como uma espécie de vikings sedentos de sangue e cheios de vontade de sangue. Nem os militares, nem os políticos, nem os reis, nem os imperadores. E os reis e os imperadores não mandam tanto, aliás, como... isto são monarquias constitucionais. A Rússia ainda é uma autocracia, mas o czar funciona sobretudo como uma espécie de árbitro entre a elite política russa, quer dizer, que obviamente tem várias opiniões e depois o czar tem de escolher entre os vários partidos e tem de tomar uma opção, quer dizer, portanto, geralmente
leva para casa certo. aquilo para pensar e depois tomar. Mas então o que é que foi esta Primeira Guerra? Uma espécie de meteoro caído do Sim, céu como é que eles que deixaram... ninguém esperava, que ninguém via? Esperavam. Explodir, Quer dizer, esperavam... Ou Repara, temiam. nós temos Temiam, mas não distinguir... conseguiam evitar. Viram no telescópio. Não, nós temos de distinguir aqui muito claramente, e este é Ou ninguém o tinha argumento, poder. é entre a guerra que houve, a Primeira Guerra Mundial que nós conhecemos, 1914-1918, e a guerra que eles julgavam que podia acontecer. São duas coisas, aliás, que não têm nada a ver uma com a outra. Ou seja, aquilo que se transformou na Primeira Guerra, na verdade, isso não foi Isso adivinhado eles não estavam por ninguém. a imaginar. Eles não estavam Essa a não foi imaginar adivinhada isso. por ninguém. Sim. Mais uma vez, se calhar, Há um futurista, sim, exato. Num jornal qualquer, alguém que escreveu um artigo a dizer que aquilo ia acontecer. Não. Ok, então bem, o que é que aconteceu? Como é que aconteceu então? para a guerra? Bem, há três razões. Eu diria que há três grandes razões. Podia haver muito, mas há três grandes razões. Primeira razão, a visão que toda esta gente, todos estes políticos que estão a tomar as decisões que vão levar à guerra, a visão que eles têm do mundo em que estavam a viver. E era um mundo que eles viam em grande mudança. Um mundo de industrialização, um mundo de migrações, grandes movimentos de população da Europa, por exemplo, para a América, a grande imigração italiana e da Europa Central e Oriental para os Estados Unidos, milhões de pessoas, europeus que vão para os Estados Unidos entre o fim do século XVIII e o fim do século XIX e o princípio do século XX. Portanto, é um mundo que está a mudar também tecnologicamente, a tecnologia, o automóvel, o avião, quer dizer, portanto, as coisas estão a mudar completamente. E está a mudar também o equilíbrio entre as grandes potências. Isto é, a Europa tinha assento sempre naquilo que se chamava-se o concerto das nações. Isto é, há grandes potências na Europa, grandes Estados, e geralmente a paz da Europa, a estabilidade na Europa, corresponde ao equilíbrio entre esses Estados. E a experiência que estes estadistas têm, que estes políticos têm no princípio do século XX, é esse equilíbrio rompeu-se. Não há equilíbrio na Europa. A Europa é instável. Porquê? Porque desde 1870 todas as grandes potências mais ou menos tinham mudado. A Alemanha não existia em 1870, o Império Alemão tinha sido formado pela aglomeração de vários Estados alemães e depois de repente tinha-se tornado a maior potência industrial e militar do continente. Já tinha desequilibrado tudo. De repente aparece ali um Estado que não existia em 1870. De repente é a maior potência industrial, militar do continente europeu em 1914. A Rússia estava-se também a industrializar. A Rússia ainda era uma sociedade agrícola, pobre, mas estava-se a industrializar a uma grande velocidade. E isso julgava-se que, em poucos anos, até por causa do seu tamanho, podia-se tornar uma potência ainda mais importante do que a Alemanha. Portanto, de repente, mais uma potência a emergir. E depois, claro, no resto do mundo estava a emergir potências como os Estados Unidos, derrotam a Espanha na guerra de 1898, de repente afirmam-se como uma potência mundial. O Japão tinham derrotado a Rússia na guerra de 1904, uma outra potência mundial. Portanto, de repente estão a emergir estas grandes potências e a perturbar os equilíbrios que estavam estabelecidos entre as potências mais antigas. E todas estas grandes potências, à imagem da Inglaterra, que era então a grande potência com uma política mundial por causa do seu grande império, todas essas potências estavam, a tentar construir impérios também à sua maneira. O Japão estava a tentar fazer, por exemplo, um império na Ásia, a tentar conquistar a China. Havia também outros que estavam a tentar fazer impérios em África, etc. Estavam a adquirir forças navais e pareciam todas em expansão. Quer dizer, tudo isto parecia que estava-se a expandir. Não havia equilíbrios e a ideia que estes estadistas têm, e percebe-se, portanto, estes políticos à frente da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Rússia, da Áustria, que são as grandes potências na Europa, a ideia que eles têm é que a estabilidade só vai ser alcançada através de um choque que provasse de uma vez por todas quem é que era o mais forte. Tinha sido assim em 1870, quando a Alemanha tinha substituído a França como a grande potência militar na Europa. Como é que isso tinha acontecido? Através de uma guerra entre a França e a Prússia. Tinha havido uma guerra, aliás, que tinha levado depois à formação do Império Alemão. Tinha sido uma guerra.
Portanto, as guerras serviam para isto, quer dizer, para uma espécie de higiene das grandes potências. Não se sabe quem é que manda, então vamos ver quem é que manda. Dizer, eu gosto que tenhas colocado isto no passado. As guerras serviam para isso, porque hoje em dia já não servem. Enfim, vamos ver, esperemos há quem diga que sim. Certo. Mas havia outros precedentes na história. Por exemplo, no século XVIII, a Guerra dos Sete Anos, 1756, em que a Inglaterra tinha aniquilado a França como potência comercial e marítima mundial, através de uma guerra. Não sabia quem é que mandava, houve uma guerra, a Inglaterra que mandava. Portanto, havia a ideia no fim do século XIX, princípio do século XX, isso vinha do Darwin, ou da interpretação do Darwin, da origem das espécies, etc., que a própria vida, as espécies tinham evoluído através da luta, da competição, da concorrência entre elas, em que só os mais capazes é que sobreviviam, e, portanto, que tinha de acontecer luta. Quer dizer, a luta tinha de acontecer. Chamado darwinismo social, quer dizer, portanto, tinha de acontecer. Portanto, digamos que há um certo fatalismo nos governos. Quer dizer, ninguém deseja a guerra, mas todos acham que provavelmente ainda pode ter de haver uma guerra. Aliás, tinha havido várias guerras na Europa antes de 1914, nos anos anteriores a 1914, várias guerras nos Balcãs, por exemplo. Isto é, os Balcãs, que era uma zona que tinha estado durante muito tempo submetido ao Império Otomano. O Império Otomano estava em retirada da Europa, estavam a surgir estes Estados, estes novos Estados na Europa, mas estes novos Estados não tinham as fronteiras fixas entre eles, e era através de guerras que a Grécia, a Sérvia, a Bulgária, a Roménia, etc., quer dizer, era através de guerras que eles estavam a fazer a desenhar as fronteiras entre eles. Portanto, aí estava um exemplo de como as guerras eram uma espécie de inevitável meio de, quando a diplomacia não chegava, tinha de ir para... Quer dizer, havia aquela ideia de que a diplomacia era a guerra por outros meios. Bem, a guerra também era a diplomacia por outros meios, quer dizer, meios de violência. E tinha havido vários incidentes diplomáticos também nos anos anteriores a 1914, portanto não tinha sido só este incidente na Bósnia-Herzegovina, onde o herdeiro da coroa do Império Austro-Húngaro tinha sido assassinado por uma organização nacionalista sérvia. Era por isso que a Áustria estava, em julho de 1914, a atormentar a Sérvia, a dizer que, enfim, eles tinham estado por detrás do assassinato do arquiduque austríaco, quer dizer, mas não tinha sido esse o único caso em que tinha havido tensão na Europa, tinha havido outros casos, aliás, todos ligados, por exemplo, a Marrocos, à proteção sobre Marrocos, qual era a potência que devia proteger o reino de Marrocos no norte da África, quer dizer, a França, a Espanha, todos eles queriam. A Alemanha também quis meter-se, quer dizer, a Alemanha nesta altura estava a tentar meter-se, a Alemanha não tinha participado na expansão marítima, nem na expansão colonial das outras potências europeias. O Bismarck, que tinha sido o grande líder do Império Alemão depois de 1870, nunca pareceu muito interessado nisso, mas de repente, no fim do século XIX, no princípio do século XX, já sem o Bismarck, os alemães tinham de repente interessado também em ter as suas colónias e em ter um lugar ao sol, como eles diziam. Toda a gente tinha, porque é que eles também não haviam de ter, etc. Enfim, era uma maneira de fazerem entrar em choque com as outras potências, e mais uma vez remetia para a ideia do desequilíbrio, da instabilidade e da necessidade de resolver isso. E se isso não era solúvel à mesa entre os diplomatas, então tinha de ser no campo de batalha entre os militares. E depois há uma segunda razão. Isto é uma segunda razão para se pensar que talvez fosse difícil evitar a guerra. E, portanto, que a guerra teria a acontecer. E isso eram razões, esta razão é uma razão que tem a ver com circunstâncias práticas, digamos assim. Tem coisas práticas. A primeira é uma questão diplomática. As potências europeias estavam todas ligadas entre si através de alianças. Tinham feito alianças. E essas alianças tinham resultado no quê? Na formação de dois blocos antagónicos na Europa. Havia um formado pela Alemanha e pela Áustria-Hungria e pela Itália. A Itália ainda estava com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. Depois, durante a guerra,
passa para o lado dos aliados. Como habitualmente. Mas isso na Segunda Guerra Mundial também fez. A Itália é sempre aquele país que está de um lado, mas quando as coisas começam a ver que as coisas estão a correr mal, passa para o lado que as coisas estão a correr mal. E vai e assim ganha todas as guerras. Enfim, coitados, quer dizer, nem sequer ganha, porque aquilo são coisas terríveis. Já vimos aqui a Segunda Guerra Mundial, aquilo dá origem a uma guerra civil em Itália, uma coisa horrível. Não sejamos injustos para a Itália, que tanta coisa portanto, nos esse era deu um dos e blocos, e continua a dar. E continua a dar sempre. Portanto, temos este bloco, que é a Tríplice Aliança, que é Alemanha, Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria, portanto, é o centro da Europa Central, é a atual Europa Central, é a Áustria-Hungria e Itália. E depois temos um outro bloco, portanto, resultado destas alianças, que é composto pela França e pela Rússia, que têm pactos militares desde a década de 90, e a que se tinha juntado desde 1904, mas de uma maneira um bocadinho ambígua, a Inglaterra. A Inglaterra, portanto, também estava deste lado. É aquilo que vem a ser chamados os aliados. Quer dizer, os aliados, portanto, França, Rússia, Inglaterra. Quando nós vemos estes blocos, percebemos que não há nenhuma coerência política entre estes blocos. Quer dizer, isto é, o bloco dos aliados junta uma república e uma das repúblicas mais avançadas, mais de esquerda da Europa, ao regime mais autocrático e mais tradicionalista da Europa, que é a Rússia. Certo. Portanto, não há qualquer lógica ideológica. Não há uma lógica ideológica nestes blocos. Quer dizer, isto é a lógica geoestratégica. Quer dizer, não há ideologias. Eu estou a dizer isso é porque eles depois, durante a guerra, vão tentar dizer que isto é uma ideologia. Por exemplo, os aliados vão dizer que estão a lutar pela democracia contra a autocracia alemã. E claro, os alemães dizem, pois, estão a lutar contra a autocracia, ao lado da Rússia, que é a grande autocracia. Portanto, os argumentos nunca funcionou. Por sua vez, os alemães dizem, nós estamos a lutar pela cultura europeia contra a cultura decadente da França. Bem, a maior parte daquilo que era decadente em França eram ideias alemãs, quer dizer, portanto, enfim, quer dizer, portanto, isto é da filosofia alemã. Portanto, nada disso também funcionava bem. Mas o que é que tinham a ver, porque é que estes blocos são importantes para a história? Bem, porque estes blocos fazem com que agressões entre duas grandes potências arrastem as outras potências para a guerra. Quer dizer, isto é, por exemplo, um conflito entre a Áustria e a Rússia iria quase fatalmente levar a um conflito generalizado. Porquê? Porque era óbvio que a Alemanha iria pôr-se do lado da Áustria, e era óbvio que a França iria pôr-se do lado da Rússia, e de repente haveria uma guerra entre a Alemanha e a França por causa da guerra entre a Áustria e a Rússia e por aí fora. Portanto, havia um encadeamento e depois, claro, cada uma destas grandes potências tinha pequenos estados que protegia e, portanto, se uma outra grande potência, por acaso, implicasse com esse pequeno estado, a grande potência protetora iria intervir para proteger. Aliás, foi assim que começa. Isto começa como um conflito entre a Áustria e a Sérvia, por causa da morte do arquiduque de que os austríacos culpam os sérvios. E o que é que acontece? A Áustria ataca a Sérvia, mas a Sérvia é protegida pela Rússia. Quer dizer, isso faz com que a Rússia também se mova contra a Áustria, e como a Áustria é aliada da Alemanha, a Alemanha obviamente move-se contra a Rússia, e como a França é aliada da Rússia, obviamente move-se contra a Alemanha, e depois havia a Inglaterra, que acaba por se mover também, porque a Inglaterra protege a Bélgica, e os alemães, no plano militar que eles têm para atacar a França, têm de passar pela Bélgica, e portanto os ingleses, além dos compromissos que já têm com a França, também vão entrar como na guerra. Aquelas portanto, há esse encadeamento, há estes Sim. encadeamentos. Portanto, há aqui uma ideia clara, quer dizer, há uma ideia na Europa de que, bem, se começa um conflito localizado, esse conflito pode rapidamente escalar a um conflito geral, mas com porque nós estamos todos ligados. E com esses momentos todos também significava que havia uma grande mobilização militar, não é? Não, e depois esse era o outro lado prático. Exatamente, esse era o outro, quer dizer, digamos que para provocar uma deriva para
a guerra. Portanto, esta é a nossa segunda, a segunda razão. Portanto, esta é a primeira parte da segunda razão, este encadeamento diplomático. E depois há um encadeamento militar, quer dizer, há uma mola militar. É como se houvesse na Europa uma espécie de mecanismo que tornava as guerras, para escalar as guerras, quer dizer. E esse há um mecanismo diplomático e depois há um mecanismo propriamente militar. Porquê? Porque a guerra, nesta altura, faz através da mobilização de grandes exércitos de massas. Portanto, não se faz no século XVIII através de exércitos profissionais, mercenários, que fazem guerras nas fronteiras, não, faz através de grandes mobilizações. Portanto, a França, a Alemanha, a Rússia estão à espera de ter, cada uma delas, 2 milhões de homens em armas no prazo de semanas e metê-los em comboios e pô-los na fronteira para enfrentar o adversário, e todos eles estão convencidos que têm de fazer isso. Porquê? Porque acham que se o outro fizer isso antes deles, obviamente vai ter uma vantagem, vai ganhar as batalhas nas fronteiras, e quem ganhar as primeiras batalhas ganha a guerra. E, portanto, tem de ser logo ao princípio, tem de estar completamente mobilizado. Ora bem, o que é que faz esta mobilização? Quer dizer também que ninguém quer ser o último a mobilizar. Agora, claro, quando se mobiliza, dá-se o sinal ao adversário que se está numa posição de hostilidade e, portanto, leva-se o adversário também a mobilizar, e, de repente, há 2 grandes exércitos que estão-se a acumular nas fronteiras um em frente do outro. E já que ali está tanta gente? E já agora, quer dizer, por que não experimentar a ver quem é que tem razão no campo de batalha? Quer dizer, já que nós não nos entendemos diplomaticamente, através de argumentos, a força das armas às vezes é a maneira de desempatar estas questões. E, portanto, há aqui um encadeamento, quer dizer, também das mobilizações. Por isso é que o A.G.P. Taylor, que é um grande historiador inglês, dizia que a causa da Primeira Guerra Mundial tinha sido os horários dos comboios. Porquê? Porque eles precisavam de pôr os soldados todos nos comboios para enviar, e a partir daí tinham tornado a guerra praticamente inevitável, quer dizer, esta acumulação de repente de tropas. Alguém também haveria certamente a noção de que existia uma mudança tecnológica brutal ao nível do armamento. Sim, sabia-se que seria uma guerra com aquela guerra iria ser diferente de todas as outras, ou não? Não, sabia-se, mas julgava-se que... vamos passar à terceira razão, porque essa é a questão da terceira razão. É que ninguém estava à espera que a guerra fosse a catástrofe arrastada durante 4 anos que depois foi, entre 1914 e 1918. Toda a gente está mais ou menos à espera de uma guerra que tem 2 características. É uma guerra decisiva, isto é, do género, vai resolver as questões todas, e é uma guerra breve. Quer dizer, uma guerra breve. E isso tem a ver pela maneira como os 2 blocos olham para a guerra, e eles não olham para a guerra exatamente do mesmo modo, mas é importante perceber como é que eles olhavam, porque em história, às vezes, a melhor maneira de nós percebermos as coisas é perceber como é que os contemporâneos as viam. Porquê? Porque assim percebemos como é que eles agiam, porque é que eles foram levados a agir, quer dizer, isto é olhá-los, ver como é que eles estavam a olhar para as coisas, quer dizer, olhar com os olhos deles e não com os nossos, quer dizer, isto é, se nós olharmos para aquilo, sabendo o que nós sabemos, 4 anos de guerra, a destruição, tudo aquilo, Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo, até que estamos a olhar, não faz sentido, quer dizer, aquilo parece uma coisa de loucos, quer dizer, mas temos de olhar a maneira... Portanto, eles não sabiam o que é que iria acontecer e, além disso, estavam a pensar que as coisas iam acontecer de outra maneira. Ora bem, isso tem a ver com essa ideia de uma guerra diferente. Por exemplo, os alemães. Os alemães, e sobretudo os prussianos, o Estado-Maior prussiano, porque a Prússia, o reino da Prússia ainda existe, a Alemanha, portanto, é uma confederação de Estados, quer dizer, portanto, tem os seus exércitos, ao imperador alemão, há um parlamento, quer dizer, mas basicamente ainda o exército maior é o exército prussiano, é o Estado-Maior prussiano. E o que é que qual era a tradição militar deles, da Prússia? A tradição militar da Prússia e os militares prussianos estão treinados para isso, é, numa guerra, tentar provocar uma batalha decisiva. Isto é, apostar tudo numa batalha, imediatamente. Tentar aniquilar o exército do inimigo numa só batalha, quer dizer, numa grande batalha, uma batalha decisiva. Portanto, a guerra a Prússia, isto tinha um resultado. Qual era a origem disto? A Prússia era um reino pequeno na Europa do século XVIII. E, portanto, não se podia permitir guerras muito longas, guerras muito prolongadas, como, por exemplo,
os grandes monarquias, a França, a Áustria, podiam-se permitir manter guerras durante anos. Quer dizer, a Prússia não se podia. Portanto, a Prússia tinha de ganhar a guerra num espaço de meses. E, portanto, os militares prussianos tinham todos esta cultura que era, como dizia o rei Frederico da Prússia, a única pergunta que um militar prussiano se deve fazer é onde está o inimigo. E atacar imediatamente o inimigo. E, portanto, a Prússia julgava, isto é, portanto, esta Alemanha de uma cultura prussiana, julgava que podia ganhar a guerra e que ia ganhar a guerra porque tinha um grande exército, tinha um quadro de oficiais que era toda a gente achava o mais brilhante da Europa, com famílias, eles todos vinham de famílias de militares, isto é, os generais eram filhos de generais, netos de generais, bisnetos de generais, trinetos de generais, portanto havia generais ali na família, e portanto o que eles tinham previsto era, com este instrumento, dar um golpe imediato na França, isto é, derrotar, destruir o exército francês. E depois, numa batalha, portanto, ao Ocidente, e depois voltarem-se e destruir o exército russo numa batalha ao Oriente. Portanto, para isso eles tinham planos, que não eram planos para provocar a guerra, eram planos para saber o que fazer no caso de haver uma guerra. Às vezes as pessoas veem aqueles planos e dizem aqui está, os alemães queriam a guerra. Não, aquilo é o que os franceses também tinham, obviamente, planos para uma guerra com a Alemanha, quer dizer, portanto a gente tinha planos para a guerra. Isso os militares eram o que os militares, mas os planos alemães acabavam os com militares tudo, no Natal de 1914 já estava toda a gente era em praticamente casa. Um bocadinho depois, no Ano Novo, ou talvez no Carnaval, quer dizer, essas coisas demorassem um bocadinho mais. Quer dizer, eles primeiro iam derrotar a França, aliás tinham aquele plano que era invadir através da Bélgica, portanto um cerco, cercar os exércitos franceses na fronteira, destruir os exércitos franceses. Era um bocadinho o que eles tinham feito em 1870 à França já. Portanto, eles iam repetir a mesma história. Sim. Aliás, o plano era o mesmo. Uma blitzkrieg. E depois na Segunda Guerra Mundial fizeram com mais sucesso. Na Primeira Guerra Mundial não teve sucesso. Mas esse era o plano. Portanto, eles julgavam que iam ter uma guerra curta. E os ingleses e os franceses tinham um plano também. Quer dizer, tinham uma ideia à guerra. A ideia não passava por uma batalha decisiva, mas eles julgavam que até tinham um trunfo ainda mais importante. Este princípio do século XX é aquilo que se chama a era da primeira globalização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estão-se a formar na Europa estas economias industriais, e estas economias industriais não são economias autossuficientes. São economias que dependem de matérias-primas importadas, de combustíveis importados, de alimentos importados. Portanto, todas as economias europeias dependem do comércio mundial. E o que é que os aliados, e sobretudo os ingleses, têm ideia? Bem, os ingleses têm a maior armada do mundo. Isto é, todos os outros países juntos não têm tantos navios de guerra como tem a Inglaterra. E a Inglaterra, com isso, quer bloquear a Alemanha por mar e depois, portanto, impedir o comércio alemão, e depois, por terra, obviamente, a Alemanha estaria bloqueada quer pela França e pela Rússia, portanto, estariam vizinhos, Estados vizinhos, e, portanto, o que é que isto podia fazer? Este bloqueio, o bloqueio aliado, ia tirar à Alemanha as matérias-primas da indústria, os alimentos da população, até obrigar a Alemanha a render-se por falta de materiais. Mas isso iria demorar mais um pouco e, de qualquer forma, nós também já demorámos muito. Para quem nos está a ouvir em FM, até para a semana, nós vamos continuar a conversar mais um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial em podcast. Até lá. Muito bem, mas este plano de bloqueio não era um plano muito mais demorado, Rui? Era um bocadinho mais demorado. Eles julgavam que ia, quer dizer, não ia ser não era um plano de uma batalha decisiva como o dos prussianos, mas dava para a Alemanha chegar. Aliás, os aliados imaginavam que o governo alemão não iria até às extremidades, quer dizer, iria em determinada altura perceber o que é que ia acontecer e conformar-se com a realidade. Mas a ideia era, a Alemanha tem uma economia moderna, uma economia industrial, e essa economia industrial não conseguirá sobreviver durante muito tempo desligada do comércio mundial. Certo. E, portanto, vai acabar por entrar em colapso e vai
e o governo alemão vai ter de admitir que não pode ganhar a guerra. E portanto, um lado e o outro, reparem, um lado e o outro estão a julgar que têm trunfos para dar ao inimigo um golpe fatal e, portanto, tornar a guerra decisiva e mais ou menos breve. Quer dizer, ainda mais breve no caso dos alemães, mas também breve no caso dos aliados também, que julgam que com este bloqueio também vão levar, quer dizer, pode demorar mais uns meses, mas a Alemanha vai ser encostada à parede e vai conformar-se e admitir. Ora bem, isto tem dois efeitos. Estas visões que eles têm da guerra. Primeiro, levam-os a começar a guerra. Portanto, julgam que vamos para a guerra, nós vamos ganhar. Quer dizer, os alemães entram convencidos que vão ganhar. Claro que há gente pessimista, por exemplo, o Moltke, que é o chefe dos principais planeadores militares alemães, umas vezes diz que sim, outras vezes diz que vai ser uma catástrofe, vai ser um horror. Enfim, há gente que tem sempre variações nervosas e, portanto, deixa depois um rastro de papéis em que registra várias opiniões. Mas, portanto, a maior parte deles está convencidos que vão ganhar, quer dizer, que vão ganhar, e depois portanto, isso faz, portanto, começarem a guerra. Portanto, eles entram na guerra, ninguém entra na guerra a dizer vamos perder, isto vai ser, nós vamos perder. Não, todos entram na guerra a dizer vamos ganhar. Os alemães entram convencidos que vão ganhar, os franceses julgam que vão ganhar, os russos julgam que vão ganhar, os ingleses julgam que vão ganhar, toda a gente entra convencido que vai ganhar. Os austríacos também julgam que vão ganhar, portanto eles entram todos convencidos que vão ganhar. Mas faz outra coisa que é mais importante ainda, e eu acho que isso é que é mais decisivo: faz a guerra durar. E faz a guerra durar porquê? Porque quando as coisas não funcionam logo, isto é, os alemães não conseguem destruir os exércitos franceses no primeiro momento, conseguem quase, mas não conseguem. O bloqueio, os ingleses e os franceses e os russos conseguem fazer mesmo um bloqueio à Alemanha e à Áustria-Hungria, mas não obtêm logo os resultados que eles estão à espera. Mas nenhum deles fica convencido que a ideia que tinha da guerra era má. Isto é, eles julgam que mais um bocadinho, que isto é óbvio que nós vamos ganhar, portanto é aguentar mais um bocadinho que vamos ganhar. Isto é, eles passam, portanto, os 4 anos seguintes, com destruições cada vez maiores, convencidos que, todos eles convencidos, isto é mais uns meses até nós ganharmos a guerra. Quer dizer, os ingleses, os franceses estão convencidos desde 1914 até 1918. A Alemanha está a quebrar, a Alemanha vai quebrar, a Alemanha vai quebrar. E, de facto, as dificuldades na Alemanha são medonhas. A Alemanha acaba em 1918 na fome, literalmente. Isto é uma coisa horrível, aquilo que se passa na Alemanha e na Áustria, porque o bloqueio aliado funciona mesmo, quer dizer, e provoca carências de toda a espécie. E a verdade é que os exércitos alemães, entre 1914 e 1918, mostram também uma capacidade militar extraordinária. A guerra acaba em 1918 quase depois de uma ofensiva alemã em 1918, em que os alemães quase ganham a guerra em 1918. Portanto, todos eles estão convencidos, mais um bocadinho, quer dizer, mais um bocadinho e nós ganhamos a guerra. Portanto, a ideia, não vamos desistir agora, quer dizer, porque há determinados momentos da guerra em que toda a gente diz, bem, isto já durou 2 anos, quer dizer, não estamos a ir a lado nenhum, vamos desistir. Não, quer dizer, o nosso exército ainda vai ganhar a guerra. Não, o nosso bloqueio ainda vai ganhar a guerra. E depois, claro, há um outro fator que leva toda a gente ainda a esperar, que é a tecnologia. Eu disse, isto é uma época de invenções tecnológicas e toda a gente julga, isto é a época do avião, a época do automóvel, toda a gente julga que vai ter armas extraordinárias para ganhar a guerra. Vai ter submarinos, os alemães apostam tudo. Vai ter tanques, os aliados apostam nos tanques, no campo de batalha. Portanto, todos eles julgam que mais tarde ou mais cedo vão ter as armas necessárias para provocar uma diferença no campo de batalha. E, portanto, vale a pena continuar a guerra até mais um ano. E foi assim que aquilo durou 4 anos, que se sacrificaram gerações inteiras de europeus, que se destruíram as finanças da Europa, quer dizer, provocou-se a grande inflação que depois veio a destruir também as classes médias nos anos 1930 e vai criar um grande ambiente favorável ao comunismo e ao fascismo na Europa, com as classes médias completamente desesperadas a adotarem as ideologias mais horríveis para se levantarem, e que acabou por fazer o mundo tal como é hoje. Ninguém quis,
ninguém esperava, aconteceu. Certo. É a história, mais uma vez. É a história, mais uma vez. E tudo começou com um tiro numa rua de Sarajevo. É. Muito bem, assim termina esta edição de O Resto é História. Nós voltamos para a semana.